Graça e paz, amados. Nem vou convidar vocês para vir para frente. Fique à vontade. Amém, né, amados? Então, realmente, nós temos que estar pronto, não é isso? Deus nos chama no tempo e fora do tempo também. Então, hoje, né, culto da vitória. E, sabe, amados, Deus tem falado grandemente comigo sobre comunhão e unidade. E hoje nós começamos uma campanha no grupo aí das mulheres da igreja, em relação à unidade e à comunhão. Começamos hoje, 5 horas da manhã. Você que não entrou, amanhã se organize e entre. Vale a pena você participar, porque Deus quer verdadeiramente trabalhar os nossos corações. E creio que nós vamos sim viver este tempo de comunhão e unidade. Porque desde o dia que eu botei a planta dos meus pés nessa cidade, desde o dia que eu entendi que Deus tinha me chamado para esse lugar, eu sempre profetizei sobre essa igreja, Atos 2:42. E eu não arredo o pé diante da circunstância, diante da dificuldade, porque isso, como eu digo, desertos são para alimentar e nos impulsionar a vencer e a chegar a lugares grandiosos que o Senhor coloca. Não é nem o diabo, é o Senhor que nos coloca para nos forjar. E eu entendi que uma igreja saudável, ela vive em unidade e comunhão. E hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Então, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Neemias 3. O ano passado, eu li todo Neemias, a gente também fez um estudo sobre Neemias. Algo assim que é grandioso, amados. Porque Neemias, ele traz um grande ensinamento para nós, de uma pessoa que se preocupou em querer estar ali com unidade e comunhão, né, naquele lugar, para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam caídos. Foram derrubados, né? Todo mundo sabe essa história. E hoje o título dessa mensagem é: quando a comunhão morre, os muros começam a cair. Forte este título. E hoje nós vamos entender a importância que tem a unidade e a comunhão. Amém? Então quero te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos. Coloca a mão no teu coração e comece a declarar para você que hoje o Senhor vai falar. Diga, hoje o Senhor vai falar comigo de uma forma especial. Pai querido, Pai amado, nós primeiramente te rendemos graças e agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E hoje nós chegamos aqui porque o Senhor nos escolheu a chegar aqui. E queremos glorificar e dizer quanto é maravilhoso e quanto nós somos privilegiados de estarmos na casa do Senhor, com saúde, com alegria, com fôlego de vida. Isso é louvável e nós queremos te agradecer, Pai. Que nessa noite o Senhor fale conosco, repreenda toda distração, toda inquietação, seja onde estiver alojado, toda inquietação bata em retirada nessa noite, porque aqui quem habita é o Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente. Que tudo que estiver tentando balançar aquilo que Deus quer falar nessa noite, eu te dou uma ordem, Satanás, bata em retirada do nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, o título dessa mensagem é: quando a comunhão morre, os muros começam a cair. Aqui no versículo, capítulo 3 de Neemias, aqui ele fala sobre a distribuição do trabalho. Mas eu quero ler com você no 2:17, para você entender um pouquinho. Então
eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram quê? Destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação o quê? Humilhante. Ali Neemias, ele estava o quê? Convidando, ele estava vendo aquele cenário de destruição, ele estava vendo a situação terrível que aquele povo se encontrava naquele momento. E é sobre isso que eu quero hoje te fazer uma pergunta. E eu quero hoje que você levante a mão e seja sincero. Você ama a sua igreja? Você ama a sua igreja? Diga para o seu irmão, você ama a sua igreja? Você veste a camisa da sua igreja? Você está disposto a reconstruir os muros da tua igreja? É para falar para o teu colega aí, para o teu vizinho. Você está disposto a reconstruir os muros da tua igreja? Porque igreja, amados, vira e mexe, os muros caem. Mas o Senhor sempre levanta um Neemias para incentivar o povo a voltar a acreditar, que é o que nós vamos ler no 3. Então aqui, quando Neemias está ali, olhando aquela situação, depois você lê em casa, estuda em casa do 1, ele começa a dizer que ele ficou tão chateado, ele chorou, ele sentiu tristeza, porque aquele povo estava o quê? Destruído, aquela cidade estava destruída. E ninguém estava, é ou não é? Não é isso que o texto diz anteriormente? Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos o quê? Mas nesta situação humilhante. Quando eu li isso, será que muitas das vezes nós não estamos passando por alguma situação humilhante? E talvez o teu líder, o teu pastor conta com você e te faz uma chamada. Venha, vamos reconstruir aqui comigo. Você está disposto? Você que levantou a mão e disse: eu amo a minha igreja, eu visto a camisa da minha igreja, e eu faço mesmo porque, queridos, quando a gente ama, era que nem Neemias. O povo dele era de lá, mas ele estava lá dentro do palácio, de boa. Mas ele sentiu o quê? A dor e a necessidade daquele povo que estava lá com tudo em ruínas. É isso que o texto nos diz. Então, quando nós olhamos para Jerusalém destruída, normalmente nós pensamos o quê? Nas pedras, né? Todo mundo vê, né? Geralmente Neemias mostra aqueles muros, né? Com aquelas pedras grandonas, não é isso? Quando a gente vê as imagens. Mas pensamos nos portões queimados, nos muros caídos. Mas na verdade é que os muros não caíram primeiro. Não foi isso que caiu primeiro. E isso me chamou muito a atenção, porque antes dos muros caírem, a comunhão do povo com Deus e entre si já havia sido destruída. Isso diz no capítulo 1, você lê em casa depois. E aqui diz, que eles já estavam o quê? Afastados, já não estavam em comunhão com Deus, não estavam em comunhão uns com os outros. E aqui nos diz,
confesso, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso aos que te amam, isso no 1, e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo. Diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos e às tuas leis. Até aqui. Para você entender que não foi os muros que caíram. Antes disso, o coração do povo já não estava em comunhão com Deus e nem uns com os outros. Então, as pedras que estavam espalhadas pelo chão eram apenas a evidência visível de uma destruição que já havia acontecido no coração do povo. Toda ruína exterior começa com uma ruína interior. E é verdade, amados. Hoje quem viu o grupo também, eu achei interessante um postzinho que a pastora colocou lá sobre o cupim. Você olha a madeira por fora, tá linda, né? Tá legalzinha, tá firme, mas por dentro os cupins, o quê? Fizeram estrago, né? Quando tu vai ver o negócio, tá em ruína, caiu, quebrou. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco. Que toda queda pública começa com enfraquecimento no secreto. Por isso, a mensagem de Neemias não era apenas sobre reconstruir os muros, era sobre reconstruir os relacionamentos. Porque quando ele chegou lá, para reconstruir, nós vamos ver no 3, o povo estava tudo distraído, ninguém queria saber de nada, era uma confusão. E Neemias chegou o quê? Para trazer aquela convicção que eles deviam de ter unidade e comunhão. Ele não estava preocupado somente com os muros, mas ele estava preocupado com a reconstrução do coração daquele povo. Então Neemias, ele não veio apenas para reconstruir os muros, mas para reconstruir relacionamentos. Porque quando a comunhão morre, os muros começam a cair. E eu achei isso forte, e é verdade, amados. E hoje me vem a lembrança, vocês que estão conosco aqui desde o início. Eu tenho as fotos ali, era o Rodrigo ali do lado com um mato desse tamanho, capinando. Era o Zeca pintando aqui, era outros irmãos aqui, era a Cida, a Fernanda na cozinha fazendo um molho para nós de cachorro quente. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse momento que nós estávamos totalmente ligados, unidos em unidade e comunhão? Mesmo nós tendo nossas diferenças e algumas coisas que ainda não estavam, né, no equilíbrio. Mas nós nos desafiamos a juntar as forças uns com os outros para reconstruir os muros que o Senhor tinha nos confiado, que era o quê? Esta igreja. E quando nós começamos a fazer, olha o que Deus tem feito nessa igreja, através do quê? Através de mim e do pastor somente? Não. Através da unidade, da comunhão, que gerou os milagres que o Senhor queria operar aqui. Mas, geralmente, quando nós estamos numa grande obra, sempre tem um desafio grande, né? O inimigo quer o quê? Quem sabe? Trazer destruição dos muros. Então, quando a comunhão morre, os muros começam a cair. Os muros não caem de uma vez, eles caem aos poucos.
Jerusalém não foi destruída em um único dia. E o afastamento de Deus aconteceu gradualmente. A frieza espiritual chegou aos poucos. Sabe, amados, eu fico preocupada quando nós começamos a observar e nós sabemos que estamos numa frieza espiritual. Mas nós nos negamos, às vezes, a reconhecer, ou não é? Que estamos passando por uma fase de esfriamento. E como está dizendo, foi aos poucos, gradualmente, acontecendo uma frieza espiritual, um afastamento de Deus. Hoje eu não consigo isso, amanhã eu não consigo aquilo. Tem pessoas que nem têm o hábito de abrir uma palavra, estudar um devocional, estudar uma palavra durante o dia, não é? O irmão Rodrigo, ele sempre testemunha aqui que ele tinha fome e sede da palavra. E ele, trabalhando e tudo, mas ele sempre com a Bíblia, trazendo o quê? O alimento, para que ele não se pegasse numa frieza espiritual. E é sobre isso que o Senhor ele nos chama a atenção. Porque isso vai acontecendo aos poucos. Hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou triste, hoje eu estou abatido, hoje eu tive uma confusão no trabalho, eu tive confusão em casa. Não vou ler a Bíblia, não quero, né? E vai acontecendo aos poucos. A desobediência cresceu aos poucos, a indiferença foi tomando espaço aos poucos, até que um dia o povo percebeu que tudo estava em ruínas. E às vezes é assim, quando vê, chega e nos pega de surpresa, porque vamos normalizando situações e aos poucos nós estamos morrendo. Então a comunhão também não morre de uma vez, ela morre. E eu quero que você hoje pegue essas dicas. Como é que a comunhão começa a morrer no meio da igreja? Quando nós deixamos de nos importar com os irmãos. Quando nós deixamos de procurar os irmãos. Hoje é um culto, muita gente não está aqui. Em nome de Jesus, depois a gente vai dar um alô. Ei, como é que você está? Ei, está acontecendo alguma coisa? Está precisando, não é? Quando a gente recebe a surpresa, né? Estava precisando de algo e a gente nem sabia. Deixamos de carregar o fardo uns dos outros. Ninguém acorda um dia e decide viver isolado. O isolamento começa em pequenas atitudes. Talvez os muros estejam caindo e ninguém percebeu ainda. Porque o problema não começou hoje. Começou quando deixamos de amar como antes nós amávamos. Por que eu trouxe a lembrança? Porque às vezes, amado, no decorrer, nós vamos aí para 3 anos. E talvez naquele dia que eu cheguei aqui, eu cheguei com todo aquele gás, disposta a enfrentar tudo, disposta a amar sobre todas as coisas, disposta a arregaçar as mangas e dizer vai dar certo, só saímos daqui quando der certo. E automaticamente a gente vai trazendo uma normalidade, aquilo que era tão precioso para nós, daqui a pouco não faz mais sentido para nós. E Deus ministrava muito meu coração sobre isso. Como nós estamos hoje? Será que a gente não está deixando as muralhas caírem? Será que as nossas muralhas não estão em ruínas? Porque ali disse que não era exterior, era interior. Então, quando isso acontece, aí os problemas começam a surgir. É ou não é? Então, aonde não existe a comunhão, surgem o quê? Brechas. Na antiguidade, os muros protegiam a cidade. E as brechas permitiam a entrada dos inimigos. Naquele tempo, todas as cidades realmente eram cercadas por muros. Para quê? Para proteger aquele povo da entrada dos inimigos.
E como está hoje os nossos muros? Estão com brechas? Será que não estamos com algumas brechas abertas? Então, as brechas permitiam a entrada dos inimigos. E quando Neemias chegou, ele encontrou brechas por toda a parte. E ele disse, vixe, agora o negócio pegou. É tudo destruído, é ruína, como é que vai ser? E hoje o inimigo continua procurando brechas. E sabe que a gente acostuma a naturalizar tudo. Daqui a pouco, que nem eu disse, aquilo que você não fazia e tinha convicção, daqui a pouco, não é tudo isso. E o Senhor hoje diz o quê? Que o inimigo continua procurando brecha. Quais brechas, pastora? A brecha do orgulho, a brecha da mágoa, a brecha da competição, a brecha da indiferença, a brecha da falta de perdão. O inimigo raramente entra pela porta principal, querido. Ele não chega batendo na tua porta, ei, abre aí que o inimigo está chegando, vou roubar aqui, vou entrar e vou fazer destruição. Não é assim que ele entra, não. Sutilmente ele entra com esses sentimentos. E às vezes a gente diz estar tão amadurecidos, mas na verdade em algumas situações a gente está com os nossos muros com algumas brechas abertas. Qual é a brecha? Sacode seu irmão aí que está dormindo. Qual é a brecha que hoje está aberta? É a brecha da mágoa? É a brecha do orgulho? É a brecha da competição? O que é? Isso não pode estar no nosso coração. E se tiver, ela tem que sair. A gente não pode se conformar a viver uma vida com Deus e dizer que estamos bem, quando na verdade estamos cheios de brechas, não é isso? E aqui, eu acho interessante que uma das brechas que tem pegado muita gente, e eu estou lendo um livro que se chama Isca de Satanás, é um livro tão grande que eu nunca consigo terminar ele. Mas me chamou a atenção. Quem aqui gosta de pescar? Levanta a mão. Quem já pescou? Você faz o que com o anzol? Você só joga o anzol sem nada? O que tem que fazer, pescadores? Colocar o quê? A isca. Aí lá no anzol você coloca a minhoquinha lá. Aí o peixe pensa assim, meu Deus, me dei. Agora eu vou pegar, vou comer isso aqui, coisa e tal. Ele vem só enxergando a isca. E ó, é ou não é? Morde e fica preso e você puxa. E ele está sobre o teu domínio, não é isso? O peixe, a mesma coisa é a ofensa. Ela vem numa isca e ela fica no anzol. E quando você se ofende e fica ofendido, a isca te pega e deixa você preso lá. E isso tem sido uma das maiores brechas que tem destruído muitas pessoas. Muitas pessoas que têm tudo para viver com um muro reconstruído e sem nenhuma brecha. Mas o inimigo, ele entra pelas brechas e uma pequena rachadura em uma barragem parece insignificante. Mas, se não for tratada, pode destruir toda a estrutura daquilo ali, não é? Da barragem, estoura, rompe. É ou não é? É assim que é. A mesma coisa na nossa vida. Às vezes, a gente está cheio de rachaduras, mas se nega ao quê? Tratar. Não trata, é que nem o ferimento, queridos. Se nós não tratar, a tendência é o quê? Aumentar. Nos dá problemas maiores e se não realmente tratar da forma que deve, pode levar o quê? Um óbito, não é isso? A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não tem como você estar dentro de uma igreja
e você não tratar essas rachaduras. Então, assim são os relacionamentos. Uma mágoa não tratada, uma conversa não resolvida, uma indiferença alimentada, com o tempo transforma-se em grandes rupturas. E é verdade. A comunhão e a unidade, ela é destruída exatamente por essas brechas que eu disse a vocês. A comunhão e a unidade, ela começa com uma mágoa que não é tratada. Quando você talvez chega aqui e fica ferido com alguém ou uma atitude, mas você não consegue conversar com essa pessoa e resolver o problema e não a pessoa. Começa com uma conversa não resolvida, você teve um problema no casamento, tá bom, não vamos resolver, deixa quieto. Fica com a mágoa guardada, é ou não é? E ali começa só a aumentar. Uma indiferença alimentada. Não vamos agir assim. Não seja indiferente com teu cônjuge, não seja indiferente com teu filho, não seja indiferente com teu pastor, não seja indiferente com teu líder, não seja indiferente com teu chefe. Por onde você tem andado, você tem sido indiferente? Não seja indiferente, porque isso é uma brecha e isso começa a transformar em grandes rupturas. Às vezes começa com uma única rachadurinha, não é? Mas daqui a pouco vai aumentando. Porque quando nós damos lugar para uma brecha, a tendência é aquilo ir puxando mais outras brechas. Então a comunhão não morre por falta de culto, mas por falta do amor. O povo continuava vivendo a sua rotina. Os textos 1 e 2 nos falam que eles continuavam a ter a vida deles. Neemias continuava a ter a vida dele, mas ele sentiu a dor, ele sentiu que ele devia de somar com aquele povo, ele sentiu que deveria de sair daquele lugar e ir reconstruir aqueles muros. Não é isso que o 2 aqui nos fala? Que Neemias, ali, ele pede ao rei, ele disse, o rei conhecia tanto Neemias, que viu a tristeza dele por causa daquele povo. E você? Você tem se comportado como Neemias? Vendo a dor às vezes do teu irmão, vendo a dor, a necessidade da tua igreja, e você está disposto a dizer, eu estou junto com você, eu vou reconstruir, eu vou estar aqui presente. Ei, você que não veio, eu vou aí fazer uma oração com você, eu vou aí te visitar. Ou nós estamos somente no nosso castelo? Neemias estava dentro deste lugar, mas ele foi e o rei entendeu, e ele disse, o rei, o que você gostaria de pedir? E ali Neemias ainda foi orar a Deus e respondeu ao rei, se for do agrado do rei, o seu servo, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão, o quê? Enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Os pais dele já estavam até enterrados, não tinha nada que ver mais com aquilo lá. E às vezes a gente se encontra assim, às vezes não se importando, e hoje eu quero falar isso, e tem uma necessidade muito grande de nós falarmos sobre isso, porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos compadecer o nosso coração com as necessidades uns dos outros, com as necessidades da tua igreja, com as necessidades do teu pastor também. Como é que está o nosso coração? Está endurecido? Está com brechas que tem causado essa falta de sensibilidade dentro de nós? Então a comunhão não morre por falta de culto, mas por falta de ter o amor. O povo continuava vivendo uma rotina, mas o coração já estava distante. Às vezes nós estamos todos aqui, fala sério, e às vezes estamos desconectados um com o outro. Parece que a gente nem sabe quem é um, quem é o outro. É ou não é?
Antes, no início, talvez eu parava e perguntava, e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Via uma preocupação. Talvez você líder de uma Shekilah, talvez você membro desta igreja, se preocupava com o outro. Daqui a pouco a gente começa a viver uma rotina e começa a ficar com o coração distante. Então, às vezes, nós temos muitos cultos, temos programações, temos evento, mas isso não significa que existe uma verdadeira comunhão, querido. Às vezes a gente faz tudo isso, mas não tem conexão, não tem liga, né? É que nem um pão, não dá liga quando falta um ingrediente, não é assim? Não cresce, não dá um bom resultado. A igreja é a mesma coisa. Se hoje nós estamos com alguma brecha aberta, que está causando rupturas na nossa unidade, na nossa comunhão, hoje é noite de nós rever o que é que está atrapalhando. Mas isso não, a comunhão não é dividir o mesmo espaço. Hoje aqui nós estamos dividindo o mesmo espaço. Mas eu não tive comunhão com os irmãos, com outros irmãos ali. Eu dividi um espaço, como a gente está aqui, cada um no seu quadrado, e daqui todo mundo vai para sua casa. E o Senhor quer nos ensinar a viver a verdadeira unidade e comunhão. Então, comunhão é dividir a vida. Comunhão é perceber quando alguém está sofrendo, é carregar o fardo do irmão, é celebrar a vitória do outro, é sentir a falta quando alguém não está aqui, como eu disse. Tem muitos irmãos que hoje não vieram. Ou talvez no domingo já não venham. Será que alguém ligou para esses irmãos? Inclusive eu. Para muitos não liguei. Só vim falar hoje, está tudo bem, irmã? Então o Senhor está nos chamando a atenção. Porque as pessoas que frequentam a mesma igreja há anos e continuam desconhecida. Talvez você nunca foi na casa lá do Rodrigo. Rodrigo talvez nunca foi na casa de outro irmão. É ou não é? Às vezes a gente está tanto tempo junto, mas continuamos pessoas desconhecidas. Não sei quem é o João. O João é um membro da igreja, hoje ele está aí, beleza. Falta de quê? De nós conhecermos. Sabemos o nome, mas não conhecemos as lutas, não sabemos o rosto, não conhecemos as lágrimas. E isso não é comunhão, é apenas convivência. Nós acostumamos a conviver e daqui a pouco isso se torna uma normalidade. Neemias reconstruiu primeiro a unidade do povo, ele não reconstruiu o muro diretamente. Porque, como eu falei, o povo estava tudo sem comunhão uns com os outros. Ao contrário, ninguém queria saber de ninguém. E aqui, antes de reconstruir os muros, Neemias reconstruiu o senso de pertencimento daquele povo. Ele fez o povo entender o que, gente? O que é que Neemias foi fazer naquela cidade? Neemias chegou ali para trazer clareza, para o povo entender. Não é negócio esse muro, essa cidade não é minha. Essa cidade é nossa. Essa cidade é nossa, essa obra é nossa. Essa obra aqui não é do pastor. E eu quero que você entenda hoje. Você que levantou a mão e disse, eu amo essa igreja, eu visto a camisa dessa igreja. Se o teu pastor, se o teu líder falhar contigo, você ainda continua firme? Porque ali ele foi dizer para o povo, para ele entender que aquela obra não era dele, a obra era de todos. E às vezes a gente fica confundido, é ou não é? Tem qualquer atrito, qualquer brecha, não faço mais parte da reconstrução. Então essa obra é nossa. Neemias ali foi levar isso para o povo. A obra é nossa.
Essa responsabilidade é nossa. O milagre não aconteceu nas pedras, aconteceu no coração. Porque quando o coração se une, os muros se levantam. E é verdade, queridos. E eu vou te mostrar que é verdade. Abre aí em Neemias 3. O sumo sacerdote Eliásibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó, e aí vai falar todos aqueles homens que eu não vou ler tudo agora. Mas ele vai dar nome na Bíblia de todos aquele povo que uniu junto com Neemias para reconstruir. Cada um reconstruía na porta da sua casa, queridos. Eles uniram forças. Eles entenderam, ei, bora, vamos aqui. A cidade é nossa. É nossa, João. Não é minha, não é sua, é nossa. A comunhão. A responsabilidade é nossa. O milagre, então, não aconteceu nas pedras. Aconteceu no coração daquele povo, porque era todo tipo de povo. E era do pequeno ao grande. Que aqui começa dizendo que o sumo sacerdote e os seus colegas sacerdotes começaram um trabalho. Naquela época, uma posição dessa era de alto escalão, meu querido. E às vezes a gente acha que não devemos nos envolver na distribuição e na reconstrução dos muros, porque afinal de contas, não é meu. Não é meu mesmo, é nosso. É nosso, é nossa responsabilidade. Então, aconteceu nos corações daqueles homens, porque quando o coração se uniu, quando eles uniram o coração deles com a proposta que Neemias estava fazendo para a reconstrução daqueles muros, meu Deus, aí ninguém segura esse povo. E é lindo de ver, veja a série de Neemias, como é linda. Porque nada parava o povo, nada parava, porque eles uniram o coração com o outro e disseram, ei, nós vamos até o fim. E diz que ali era toda a família botando a mão e botando as pedras no lugar. E digo mais, não mandaram fazer pedras novas. Eles tiveram que tirar o entulho. Eles tiveram que pegar pedra por pedra queimada e esbagaçada lá. Mas cada família fazia o seu trabalho. Cada família fazia o seu trabalho. Porque quando o coração se une, os muros se levantam. Então o que é que está impedindo hoje dos muros da nossa igreja serem levantados? Qual é o impedimento? Quais são as brechas? E aqui, a igreja só será forte quando deixarmos de pensar. Isso não é problema meu. Alguém vai cuidar disso? Alguém resolve isso, pastor? Alguém faz isso? Afinal de contas, Deus chamou e foi o Senhor, não fui eu. Eu vim aqui assistir um culto negativo. O Senhor conta com cada família aqui. O Senhor conta com cada jovem aqui. O Senhor conta com cada adolescente. Sabia que o Senhor conta até com as crianças? Conta com cada um de nós para reconstruir, para pegar pedrinha por pedrinha, botar aqui e lá, fazer um negócio lá no muro e colar as pedras. É isso que Deus está nos dizendo. Que a igreja só será forte quando nós parar de pensar assim, de uma forma egoísta. Você não ajuda o seu líder, você não ajuda o seu pastor. Como é que Deus vai te usar quando nós nos negamos a colocar na nossa mente? Nós, na verdade, afirmamos, eu não tenho nada a ver com isso. Alguém vai cuidar disso, eu não tenho nada a ver com essas coisas. E outra, o problema não é meu, que se resolva.
Deixa ele lá que resolva o BO. Só que não é isso. Porque aqui está dizendo que se a igreja só vai ser forte quando nós parar de pensar dessa forma. E às vezes nós nos iludimos, e eu falo isso direto. Você vê as outras igrejas grandes, mas lá teve pessoas, teve Neemias que se levantaram e famílias que se levantaram com o mesmo unidade de coração com Neemias. E é isso que Deus quer fazer aqui, amados. Esqueça tudo, talvez, que aconteceu com você nesse decorrer. Hoje é noite de reconstruir os muros. Vamos passar uma borracha. Vamos apagar os dados inflamados do inimigo. E vamos vencer. Vamos dar as mãos. Vamos unir o nosso coração e dizer: ei, eu quero, pastor, eu quero meu líder. O que a gente vai fazer? Como nós vamos trabalhar? Como nós vamos nos dedicar para que isso aconteça, para que isso flua? É isso que o Senhor quer de nós. Uma igreja saudável é aquela onde a dor de um se torna preocupação de todos. E às vezes a gente está tão egoísta, e eu falo de mim mesma. Às vezes é difícil renunciar a ponto pelo outro. Sinceramente. É ou não é? Mas o Senhor quer que nós venhamos trabalhar juntos. Juntos. A reconstrução começa quando o amor, ele volta para o nosso coração. Aquele amor, quando eu cheguei aqui, eu via cada um aqui subir todos os meus móveis naquela escada. Eu creio que esse amor não acabou. Aquelas pessoas que abraçavam tudo que nós estávamos ali em unidade como corpo de Cristo, dizendo: ei, pastor, nós vamos conseguir, vai dar certo. E é sobre isso. Não deixa essa chama se esfriar. Não deixa, Rodrigão, lembra de lá, ó, da enxada. Lembra do outro lado que vocês estavam ali, ó, colocando cano. Vai lembrando de tudo que aconteceu naquele início que a gente fez o mutirão. E nós estávamos aqui, nós tínhamos prazer de vir para a casa de Deus, em unidade e comunhão. Por que isso mudou? Pergunta para o seu irmão: por que isso tem mudado? Por que isso tem mudado? Então a reconstrução começa quando o amor volta. Neemias mostra que pessoas diferentes trabalham juntas, como aqui está dizendo, depois você vai ler. Elas não eram da mesma linhagem, queridos. Eram pessoas totalmente diferentes, e as diferenças não impede que nós venhamos a andar em unidade e comunhão verdadeira, para que haja um fortalecimento da igreja. Sacerdotes, comerciantes, governantes, todas as famílias, todos diferentes, mas unidos por um propósito. A unidade não nasce da semelhança. Não se engana: eu tenho que ser semelhante, eu tenho que ter conexão de uma forma. Não, se una por propósito. Se una porque você diz: eu vou fazer o reino de Deus expandir, eu vou saquear o inferno. É ou não é? É isso que nós temos que pensar, não é? E é sobre isso que o Senhor quer. Não é sobre semelhança, não é sobre conexão de pessoas, mas é sobre propósito. E nasce do amor, e o amor cobre diferença, o amor aproxima, o amor cura, o amor reconstrói. Uma fogueira permanece acesa, porque as brasas permanecem juntas, e quando uma brasa se afasta, ela esfria, porque perdeu sua essência, mas porque perdeu a conexão. E há muitos crentes esfriando porque se afastaram da comunhão. Diz: não tenho vontade de ir no culto. Eu não tenho vontade de vir para uma Shequilah. Eu não tenho vontade de pertencer. Por quê? Porque saiu do braseiro e quis ficar isolado. E uma brasa sentar na fogueira, ela não tem serventia. É ou não é? Assim somos nós. E hoje nós
vemos tantos lugares enfraquecendo porque perderam isso, a capacidade de andar junto. E eu sempre falo, amados, se não tem unidade e comunhão no nosso meio, que dizemos que somos povo de Deus, como é que você vai alcançar a pessoa de fora? Às vezes elas têm mais unidade do que o povo dentro da igreja. Às vezes estão sempre com crítica nos lábios, estão sempre trazendo algo que não edifica, que não cresce. E em vez de somar, em vez de cuidar, em vez de abraçar, em vez de amar, em vez de dizer, ei, eu estou junto com você, eu vou cuidar de você, eu vou me dedicar a uma shequilar, eu vou me dedicar a algum ministério da igreja, porque nós precisamos viver uma unidade, e união, comunhão. E Jerusalém não precisava apenas das pedras novas, precisava de um povo novo. E os muros não foram reconstruídos porque havia bons pedreiros. Não tinha pedreiro lá não, viu? Eram as famílias dos comerciantes, dos governadores, de tudo que era tipo de gente. Estavam lá com a mão e não interessava o nível da dificuldade. E às vezes a gente, eu não vou somar. Então os muros não foram reconstruídos porque havia bons pedreiros, foram reconstruídos porque havia pessoas dispostas a trabalhar juntas. Talvez Deus esteja nos mostrando que o problema não está na estrutura. Não está na estrutura, está nos relacionamentos. E sabe, amados, verdadeiramente é que nem um casal. Se você não tem um bom relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, vocês vão conseguir andar junto? Não vai. Vai dizer, eu quero é divórcio, eu quero é separar, não é? Porque não tem um bom relacionamento. Então aqui, Neemias entendeu que a missão dele era reconstruir o coração daquele povo. Era reconstruir o laço daquelas pessoas umas com as outras. E aí quando eles entenderam, aqui diz, no 20, e eu lhes respondi, ó Deus dos céus, farás que sejamos bem-sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, você não tem parte e direito sobre Jerusalém. E sua história não há nada memorável que favoreça vocês. E ali ele vem trazendo a distribuição dos afazeres sobre aquelas famílias. Então Neemias cumpriu aquilo que Deus confiou a ele. Neemias cumpriu. Então foram reconstruídas, porque havia pessoas dispostas a trabalhar junto. Estava ali então Neemias detectando que o problema não era a estrutura, não era sobre as pedras caídas, mas era sobre os relacionamentos, não era sobre as paredes, era sobre os corações. Porque quando a comunhão morre, o muro começa a cair, é verdade. Começa tudo a desandar. A tua shequilar desanda. A igreja não tem mais graça. Porque você não está conectado em unidade. Não está na mesma visão. Não está na mesma disposição. Não está disposto a reconstruir os muros. Está no coração, porque então quando a comunhão começa a morrer, os muros começam a cair. Mas quando o amor volta, e é aqui que está a chave, se hoje os nossos muros estão caídos, o Senhor está nos convidando hoje, se levante a reconstruir, se levante a colocar pedra no lugar, se levante, diga, bota o braço aqui, vamos para cima, porque nós vamos reconstruir esses muros.
O que nós vamos fazer para sanar a destruição de Jerusalém? O que eu vou me disponibilizar, como Neemias se disponibilizou e disse assim: ei, rei, libera aqui para mim o acesso, que eu preciso ir lá aonde os meus pais foram enterrados. Eu quero estar com aquele povo, eu quero chorar com os que choram, eu quero me alegrar com os que se alegram, eu quero fazer parte da reconstrução. Eu não aceito que isso esteja destruído. Será que nós estamos como Neemias? Porque Deus está nos chamando a examinar o nosso coração. E eu quero que você se coloque de pé. Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos examinar os nossos corações, queridos. E como eu falei, não é sobre pedra, não é sobre muros, é sobre o teu coração. É sobre o teu coração que Deus quer falar nessa noite. E essa noite Ele está perguntando: existe alguma mágoa que precisa ser liberada? Existe algum irmão aqui que você precisa procurar? O que você precisa fazer hoje para você dar lugar para a reconstrução e ser bem-sucedido? O que é que precisa ser feito? Existe alguma indiferença que precisa ser vencida? Existe algum relacionamento que precisa ser restaurado? Não adianta nós estarmos aqui, levantar as nossas mãos, dizer que nós amamos o lugar onde o Senhor nos plantou, se nós tivermos com divergências nos relacionamentos. Não tem como nós viver uma vida que segue sem restaurar. Ali é claro que Neemias chegou restaurando o coração do povo. Então seja sincero com você nessa noite. Diga: Senhor, eu sei onde estão as brechas. Eu sei qual é o relacionamento que não está legal. Eu sei realmente que eu estou com essa indiferença porque eu estou magoado, estou ferido. Eu sei que está acontecendo algo porque eu estou num nível